Muito bem, vamos então falar dos princípios básicos e características do produto seguro. Tem uma coisa que precisa ficar muito clara para você. Qual o objetivo, a finalidade de um seguro? Que é restabelecer o equilíbrio econômico perturbado. Agora, é proibido por lei a possibilidade de revestir a atividade de seguro do aspecto de jogo ou de dar lucro ao segurado. Em outras palavras, e resumindo estes dois conceitos, um seguro deve minimizar o prejuízo do cliente e auxiliar na reposição do bem, ou seja, um seguro não é feito para o cliente ter vantagem ou ficar rico. Peguemos um exemplo simples com um produto que todos conhecem. Na contratação de um seguro automóvel, uma pergunta-chave que a seguradora faz é do modelo e ano de fabricação do veículo a ser segurado. Com qual objetivo? Saber o valor a ser indenizado ou pago ao cliente se, por exemplo, o carro ou o cliente ou segurado for roubado e nunca mais for encontrado. Para saber o valor a ser indenizado, a seguradora vai fazer uso da tabela FIPE, que é a forma mais justa de se mensurar o valor de mercado daquele carro. Assim, se o carro for roubado, o cliente terá condições de repor o seu patrimônio o mais próximo possível das condições em que aquele carro estava. E se tudo der certo, o cliente não ganhará dinheiro nem ficará rico com este fato. Concorda? Outro ponto importante, o seguro é basicamente uma operação de transferência de responsabilidade. Uma pessoa preocupada com os danos e perdas que o evento possa trazer, transfere essa preocupação para outra entidade, pagando uma quantia por essa transferência de responsabilidade. Ou seja, o seguro é uma forma de se transferir um determinado risco para alguém. No caso do seguro auto que eu mencionei, eu, cliente ou segurado, estava preocupado que meu carro fosse roubado ou pior que eu batesse em outro veículo e fosse responsabilizado pelo prejuízo causado a este terceiro. Por quê? Bom, porque eu posso não ter grana suficiente para comprar outro carro caso ele seja roubado ou fique totalmente destruído em uma batida. O seguro auto, assim, é uma forma de eu transferir, por exemplo, este risco de eu ter prejuízo por roubo ou por acidente para uma seguradora. A seguradora, no caso, assume este risco de milhares ou até milhões de segurados e cobra uma quantia chamada de prêmio de cada segurado, certo? O prêmio cobrado de todos os segurados deve ajudar a seguradora não só a pagar pelos prejuízos por roubo ou acidente de toda a sua carteira de seguro alto, mas também sobrar algum dinheirinho para ela pagar a luz elétrica do escritório, o salário de seus colaboradores, etc. E também para ela, a seguradora, ter lucro. Ela, a seguradora, sabe mais ou menos quantos carros são roubados ou sofrem acidentes por ano, então ela consegue diluir este risco e gerenciar melhor esse risco do que eu e cada um dos outros milhões de segurados da sua carteira de seguro alto. Por sinal, percebeu outra característica importante do seguro? O mutualismo. Um grupo de pessoas com interesses seguráveis comuns contribuem para uma massa econômica com a finalidade de suprir eventuais necessidades entre si. Ou, em outras palavras, todos contribuem em pequenas porções no prêmio para que cada eventual prejuízo, ou seja, a necessidade de indenização, possa ser absorvido pela seguradora. Ou ainda, todo segurado paga um pouco para que, no caso de um roubo ou acidente com o carro desse grupo de pessoas, o seu proprietário possa ser indenizado pela seguradora. Por sinal, este é o papel da seguradora, encontrar segurados que tenham interesse em comum, por exemplo, proteger os seus carros de roubo ou acidente, que decidam pagar um valor chamado prêmio e que decidam transferir a responsabilidade para que a seguradora assuma os eventuais prejuízos de toda a sua carteira de seguro alto. Nestes exemplos ficam também claras outras duas características do seguro: previdência e incerteza. A previdência, no caso, é um mecanismo de proteção contra danos e perdas que possam atingir no futuro as pessoas ou seus bens. E a incerteza refere-se a se algo vai acontecer e a época ou quando vai acontecer. No seguro alto que mencionamos, o segurado previne-se de eventuais prejuízos de roubo ou assalto, por exemplo. E por que o segurado faz isso? Porque ele não sabe se algum desses tipos de ocorrência existirá no futuro. Se ele, segurado, tivesse a certeza de que seu carro seria roubado ou que ele sofreria um acidente, então vai deixar ele de ser objeto de seguro, concorda? Já no seguro de vida, a incerteza refere-se somente a quando algo acontecerá, pois no dia em que nascemos, todos sabemos, ou todos temos apenas uma certeza nessa vida, de que um dia passaremos desta para melhor. Enquanto falamos das características de um seguro, alguns dos elementos da operação de seguro vieram à tona. São eles 8. Risco, segurado, seguradora, importância segurada, prêmio, indenização, beneficiário e estipulante. Mas sobre estes elementos falaremos nos próximos vídeos. Vejo você lá. Abraços!